isso com vocês, e sempre dizendo que o nosso compromisso maior é com a educação, porque vejam bem que no G20 agora ninguém falou, acho que ninguém falou sequer a palavra educação, sendo que a educação é o melhor caminho para que as pessoas se transformem, se modifiquem. Agora, nós não podemos ter uma educação partidarizada, sem um currículo, vamos dizer, federalizado, porque senão nós vamos ter uns alunos aprendendo umas coisas, outros outras, e aí por aí afora vai. E por falar nisso, nós mais uma vez nos sentimos muito honrados por estar ao lado de um grande amigo que eu admiro muito, chamado Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque. Professor Cristóvão, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Leitão. Prazer estar outra vez com você, com a Stephanie aqui ajudando a gente na produção. Isso. E gostando de estar aqui conversando com você. Você sabia que a Stephanie é sobrinha do Firmino? Não. Pois é. Cadê o Firmino? Faz tempo que eu não vejo. É sobrinha, é? É? É filha Do irmão dele. do irmão dele. Se tiver com ele, diga que eu dou um abraço para ele. O Firmino é uma figura. No tempo do PSDB, ele sempre cuidava de mim, descrevia, fazia uma descrição de tudo para mim. Então, realmente é muito interessante. Mas, professor Cristóvão, começando pela bomba, quem terá custeado, articulado tudo aquilo, que eu vou lhe falar com toda seriedade, o tal do Francisco Vanderlei Luiz, se houvesse Aladim e a lâmpada maravilhosa hoje, ele seria um gênio muito maior do que o Aladim da lâmpada maravilhosa. O que é que o senhor me diz disso? Olha, é cedo para a gente saber quem é que estava com ele carregando a bomba, dirigindo o carro, comprando. Não dá para saber. Agora, essa história de lobo solitário que faz sozinho é muito difícil. Sim. É muito complicado fazer aquilo sozinho. Mas mesmo que ele fizesse sozinho, lá atrás estavam os que insuflaram. Isso. Os que vivem com a bandeira do ódio, incrementando. Veja, por exemplo, agora nos Estados Unidos, esse Trump vem dizendo há tempo de que os estrangeiros, imigrantes, comem animais de estimação, tomam emprego, tudo. Não, ele não vai precisar mandar ninguém matar estrangeiro, mas é questão de tempo. Sim. Vai acontecer qualquer dia desse. O sujeito vem solitário, como se diz, e vai matar estrangeiro, vai dar tiro, vai fazer mil coisas. Então, uma coisa a gente sabe desse que botou essa bomba. Uhum. Mesmo sozinho, ele foi insuflado. Sim. E insuflado a gente sabe pela extrema-direita. Mas eu quero dizer que tem outra coisa a mais. Por trás mesmo desse pessoal da direita, está um tempo no Brasil em que a política virou religião. As pessoas não têm mais bandeiras propostas, têm dogmas. Uhum. E quando você tem dogma, você não debate. Seu dogma é seu dogma. Eu não vou discutir um dogma religioso, é uma fé. Hoje estão fazendo política como se fosse questão de fé. Fé ou crença? Ou crença. Os religiosos fazem política e os políticos fazem religião. Uhum. Aí cria um clima que é propício ao radicalismo e depois do radicalismo ao ódio e do ódio às bombas. Então por trás está essa falta de utopias, de propostas, de sonhos e de diálogo. Não se dialoga mais, trabalha-se com dogmas. Professor Cristóvão, e além disso, tem o pessoal tem muito... por exemplo, os super ricos, na atual conjuntura aqui no Brasil, inclusive o Lago foi criado mais para
acolhê-los do que qualquer um, Lago Paranoá, mas saiu uma pesquisa onde, enquanto eles pagam por metro cúbico de água 1 centavo, o brasileiro, de modo geral, que tem, às vezes até não tem nem água encanada e coisa do tipo, passa horrores por causa disso. Como é que essa relação tão distante, isso não colabora muito para essas coisas todas acontecerem? Claro, a desigualdade é uma das causas do ódio. Entre iguais existe amor ou até simpatia, até indiferença, mas não ódio. O ódio é quando você tem conflitos, e um dos maiores conflitos é a desigualdade. Uma pessoa com fome, na porta de um restaurante de rodízio, e aí não precisa ser os super ricos que vão ao rodízio, até o contrário, super rico vai comer em Paris. Quem vai a churrasco de rodízio é a classe média. E nós que vamos a esse restaurante de rodízio, por exemplo, saímos e uma pessoa com fome lá fora. É óbvio que deve ter ódio, sobretudo se essa pessoa estiver com criança com fome. Esse ódio social é uma das causas. Mas quando a política traz bandeiras e aquela pessoa pobre tem uma esperança, ele adia o ódio. O problema é que hoje não está tendo esperança. O máximo que as forças progressistas oferecem é Bolsa Família. Que na prática é uma esmola, né? Que é praticamente. Ainda bem que existe ela, claro. Ainda bem que existe quem dá esmola. Eu não só respeito, como pratico. Eu acho que tira da penúria, mas não tira da pobreza. Pobreza que tira, e você tem essa crença também, é educação de qualidade para todos. E aí as pessoas manifestam com seus talentos formas de saírem da pobreza. Então a desigualdade, você tem toda a razão, é uma das causas, mas sobretudo a desigualdade sem esperança. E a desigualdade sem esperança é a desigualdade sem propostas que venham dos líderes. Os líderes hoje só pensam em ganhar a eleição. Não dizem para que vem, qual é a mudança que vão fazer. Pois é, em vez das pessoas terem o poder ou seja, o poder com finalidades, essa ambição, ganância pelo poder sobre os outros, sobre as coisas, simplesmente com o prazer, naquela perspectiva do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como é que o senhor o que é que o senhor fala sobre isso? Eu falo que é uma tragédia dos nossos tempos, em que a política perdeu filosofia, perdeu bandeira, perdeu proposta. Cada um disputa o poder pelo poder. E vamos falar com franqueza, não tem muita diferença entre a direita e a esquerda hoje nisso, não. Sim. É o poder pelo poder. O que ainda pode fazer diferença é que tem aqueles o poder pelo poder e tem aqueles o poder para se corromper e ficar rico. Uhum. É o pior de todos. Mas mesmo os que não estão fazendo corrupção, não estão querendo fazer política para ficar rico, eles não estão querendo fazer política com uma bandeira para transformar. Como tinha a reforma agrária, para que todo brasileiro tenha um pedaço de terra, se quiser plantar. Como o que eu defendo, um sistema nacional, público, único, de educação, onde o filho do pobre estude na mesma escola que o filho do rico, o branco na mesma escola que o filho do negro, todos com a mesma chance. Essa bandeira eu acho que se perdeu. Mesmo o SUS, a gente tem o SUS, mas o SUS não é único. Se você for olhar, quem tem dinheiro não vai para o SUS, a não ser na vacina. Uhum. E por que a vacina é igual para pobre e para rico? Porque os ricos sabem que precisam vacinar os pobres, senão a doença fica por aí. Eu sempre digo o seguinte, se analfabetismo contagiasse, não tinha mais analfabetos no Brasil. Mas depois que o rico alfabetiza o filho dele, sabe que ele não volta a ficar analfabeto se viver e contactar com a criança analfabeta. Mas sabe que se não der vacina, pega a doença.
Então, está faltando bandeiras na política. Essa é uma tragédia de hoje. Pois é, mas num país extremamente individualista, onde, aliás, foi a única frase sábia que eu saiba que a Maiara Noronha falou na vida dela, falando sobre a história do pessoal desaparecido. Aqui em Brasília é a cidade que mais tem gente desaparecida. Aí ela falou que é porque as pessoas não olham para o lado, só olham para frente, para o próprio umbigo, no sentido de se é meu, é meu, é meu e o resto que se dane. E aí eu pergunto, será que esse individualismo também, conforme citou a primeira-dama, não contribui bastante para que as pessoas se afastem, inclusive em condomínios? Hoje o povo quase não fala com os outros. Aliás, tem condomínio que eu digo que é curtiço, né? Condomínio, porque na verdade, inclusive, os padrões de relacionamento são horrorosos, só vive dando briga, morte e tudo mais. O que as torcidas de futebol, da forma como estão fazendo tudo, ou seja, o futebol também virou religião mais do que nunca. Como é que se resolveria isso? Não seria através da educação? Claro que é a educação. Ninguém nasce individualista, nem nasce egoísta, também não nasce generoso. Você adquire as qualidades ao longo do tempo. Agora, educação não é só instrução. Nós temos que ter um sistema educacional em que as pessoas aprendessem valores morais também. Valor de solidariedade com a natureza, por exemplo. Não sair cortando árvore, não sair matando animais. Solidariedade entre as pessoas. E não só as pessoas ao redor, as pessoas no mundo inteiro. Esses valores da solidariedade com a natureza, que levaria ao equilíbrio ecológico, isso é a escola que vai dar. Fora da escola é difícil. Eu costumo dizer que cada pessoa nasce duas vezes, quando sai do ventre da mãe e quando entra na escola. Agora, tem que entrar numa escola que seja capaz de ensinar as coisas certas. Quais são as coisas certas? Eu costumo dizer que são duas coisas. Uma, o mapa para caminhar na busca da felicidade. É na escola que você aprende a como buscar a felicidade. Por exemplo, tem um ofício. Quem não tem um ofício, não tem um emprego, não tem uma renda, tem mais dificuldade de ser feliz. Não basta ter isso para ser feliz, mas é uma condição necessária. É na escola que você adquire o ofício. Aprende a ler, aprende idiomas, que é uma coisa que no mundo de hoje é tão necessária. Sim. E a outra coisa, as ferramentas necessárias para melhorar o país e a sociedade em geral. É aí que você adquire as noções de solidariedade, em que você deixa de ter o egoísmo que nós temos. O problema é que nós não temos as escolas e as escolas que estão aí não estão passando valores morais. Estão criando, ao contrário, mais egoísmo, mais egoísmo. Mas, professor, se houvesse, vamos dizer, uma interdependência entre escolas e famílias, porque fica fácil. Eu tenho um filho, jogo ele dentro da escola o dia inteiro, toma que o filho é teu. Quer dizer, e não me envolvo no assunto de jeito nenhum. Isso é bom? Foi bom você me lembrar. Na verdade, a santíssima trindade da educação é a escola, a família e a mídia. Você jogar a criança na escola e em casa não ter um respaldo de valores, não é suficiente. Aí você ter uma boa família, ter uma boa escola, e o menino quando pega na televisão, quando entra no YouTube, quando entra na rede social, se deseduca, também não resolve. A santíssima trindade da educação é a família, a escola e a mídia. E eu colocaria, para muitos que precisam disso, a religião também. A igreja pode ser um instrumento positivo, mas às vezes é negativo. Mas pode ser positivo. Então é uma santíssima trindade com 4 lados.
4 atores: família, escola, mídia e igreja. Uma festinha de vez em quando, não? Hein? E uma festinha de vez em quando? A festinha é a vida que você aproveita se você tiver essa Santíssima Trindade. Aí a festa tem. A festa é o que você faz nas suas horas livres. Mas não tem um lugar que forme você para a festa. Não tem. Você quer a festa de dança? É na escola que você aprende a dançar. E com a família. Então, a festa é a realização, como comer, como ler, como ir ao cinema, é o lazer. Isso é um propósito. Isso não é a formação. A formação são basicamente 3. E, para alguns, a gente pode considerar a 4ª, que seria a igreja. Mas eu não acho que a igreja seja absolutamente necessária para a formação. Eu conheço muita gente que não é de igreja e tem valores morais muito bem consolidados. Eu conheço ateus que são mais generosos do que muitos cristãos. Um amigo meu, que faleceu infelizmente, era meio doido, mas ele era pastor, e ele dizia para mim muitas vezes que quando um pastor, que ele tinha uma escola de pós-graduação, e ele dizia que quando um pastor chegava dizendo que era pastor para fazer negócio com ele, ele dava 4 pulos para trás e depois eu voltando aos poucos para poder fazer o negócio com o cara. E ele dizia muito isso, que o que você está dizendo aí agora, que muitos ateus eram mais generosos do que os religiosos. E hoje nós vemos os Malafaias, os Valdomiros, os Edir Macedo e tantos outros. Até vi uma igreja chamada Bola de Neve, quer dizer, é a igreja que não acaba... É igual a faculdade hoje. É faculdade para dar com pau, é igreja para dar com pau. Quando é que a gente vai... isso submetido a subjetividades tóxicas dos chamados chefes, ou às vezes até donos, quer dizer, acaba arrebentando vamos dizer, com a qualidade de crença do povo, que como você está dizendo, abole os valores e é o aqui e agora, e pensando que é igual o time de futebol, quer dizer, as torcidas em guerra, essa coisa toda. E nessa brincadeira toda, a nossa, depois que esse louco, que é o vamos dizer, o submundo do exército, do baixo clero do exército, chamado Jair Bolsonaro, depois que eles armaram tudo para que ele virasse mito, as famílias vivem se digladiando, inclusive, entre si, porque ninguém pode se discordar, vir inimigo. Como é que fica isso? Eu não gosto de fulanizar, né? Tal pastor, tal padre, tal rabino. O conjunto que eu vejo é que hoje os líderes religiosos estão fazendo mais política do que religião. Mas a gente tem que reconhecer que os líderes políticos estão fazendo mais religião do que política. Então, a gente vive com dogmas entre os políticos e entre os religiosos. Isso está levando a esse ódio generalizado. Você vê discursos de alguns líderes religiosos carregados de ódio. Não é possível que uma pessoa se diga cristã e faça discurso do ódio. Não é possível isso. É o anticristo promover ódio. E a gente vê líderes religiosos promovendo ódio. E a gente vê líderes políticos que, em vez de defenderem ideias, tomam os interesses do seu partido como se fosse um dogma. Quem não é de seu partido é inimigo, e não apenas um adversário com ideias diferentes. É um tempo muito complicado. Por isso eu costumo dizer que hoje é mais importante filósofos do que políticos. Porque os filósofos devem vir antes dos políticos. O bom político tem que ter uma filosofia que o oriente. É possível que tenha políticos que sejam também filósofos, mas
em geral, não dá para misturar as duas coisas. Por isso, esse é um tempo de reflexão, de proposta, de retomada de sonhos. É isso que a gente precisa, porque é isso que está faltando. Mas no meio de um golpismo tão inflamado, tão irrevogável, onde tudo é motivo para golpe, inclusive você está falando, de repente alguém liga no seu telefone, você vai atender, é uma pegadinha. Claro que eu costumo dizer que só cai em golpe quem é golpista, porque se aparece alguém, tem R$1.000 para você ali, rapidinho. Então, como é que a gente acabaria com essa brincadeira desse golpismo tão acelerado, tão prioritário? Primeiro, com paciência. Isso passa. Isso não é para sempre. Isso são fenômenos que acontecem e desaparecem. Segundo, além da esperança, com convicção dos seus princípios, dos seus valores. E terceiro, uma coisa que está faltando, uma fala, um discurso que convença as pessoas de que o caminho não é o ódio, o caminho não é o golpe, o caminho é o diálogo, o caminho é o reconhecimento do que o outro pensa. Vamos ter que conviver com isso há algum tempo. Mas eu não vejo essa ideia, golpismo, como uma coisa permanente. Nem mesmo o que você falou antes, que é importante, o individualismo, não acho que é uma coisa permanente. São períodos que a gente tem. E tudo isso, no fim, a gente chega no mesmo que você e eu pensamos. É educação. Quem realmente vai barrar golpes é a educação. Quando nós tivermos uma educação para todos, e todos recebendo valores morais, defensores da democracia, os golpes ficam desaparecidos. O problema é que a gente não está fazendo ainda o dever de casa. Por exemplo, no próximo ano, dia 15 de março, a gente vai fazer 40 anos da posse do presidente civil, que foi José Sarney. 40 anos. Nesses 40 anos, nós tivemos uma maravilha que é a democracia. Mas essa democracia está cheia de dívidas com o povo. Quer ver uma? Com a pobreza. Nós até temos programas, depois da democracia, que ajudam os pobres. Diminuiu a penúria, mas até hoje não teve uma estratégia de como o Brasil vai viver um tempo sem pobreza. Nós temos a Bolsa Família, mas ainda não dissemos como é que a gente vai viver um tempo em que não precise de Bolsa Família, porque todo mundo vai ter uma renda satisfatória. Concentração de renda. Não diminuiu a concentração de renda nesses 40 anos. E até aumentaram privilégios. Hoje tem mais privilégios do que tinha no regime militar. Ou seja, a democracia tem essa dívida de acabar com mordomias, privilégios que tem muitos, inclusive, funcionários públicos, não só nos empresários que tem. 3, a questão militar. Nós temos 40 anos e os militares continuam com a mesma estrutura, com a mesma autonomia, inclusive, em relação ao poder civil. Daí os golpes. E onde é que vêm os golpes? Os golpes vêm do fato de que os militares ainda se consideram uma instância separada do poder civil. Aí se elege um presidente e um grupo de militares se sente no direito de dar um golpe. Felizmente, tem bons militares que não deixaram. Do Exército devia ser tal que ele não pudesse ser golpista em nenhuma hipótese. Então, são dívidas. Quer ver outra dívida? Nós não conseguimos reduzir o número de analfabetos adultos. 40 anos. Diminuímos a percentagem. Hoje a percentagem é menor. Devia ser uns 12%, hoje está em 9%. Porque a população aumentou. Mas o número de analfabetos é mais ou menos o mesmo. 10 milhões, 11 milhões de adultos. Isso é uma vergonha. Hoje, aliás, veja que coincidência, Stephanie, hoje é o dia da bandeira. Sabe por quê? 19 de novembro é o dia da bandeira? Porque foi o dia, em 1889, em que os que proclamaram a República
desenharam a bandeira e disseram, a partir de agora essa é a bandeira da República Brasileira. Vamos enterrar a bandeira do Império. Foi 19 de novembro. Esses caras, republicanos, escreveram um texto na bandeira, Ordem e Progresso. Um país que tinha na época 90% de analfabetos. Vê que elite brasileira, a elite que se dizia republicana, fez uma bandeira que só era entendida por 10% da população. E de lá para cá, 135 anos, exatamente hoje, a gente tem 2 vezes mais analfabeto que naquela época. Era 90%, mas a população só era de 10 milhões. Então, 90% era 9 milhões. Hoje a gente tem 12 milhões de analfabetos. Aumentou o número nos 135 anos de república. Essa é uma dívida. Desses 135 anos, 40 é com democracia agora. Teve democracia lá atrás também. Não dá para botar culpa nas ditaduras, não. As democracias. Tem mais, nesses 40 anos, mais da metade do tempo foram governos da esquerda. Não só democráticos, mas de esquerda. Como Fernando Henrique, o próprio Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, governos de esquerda. E a gente não pagou a dívida com os analfabetos. Nós temos que refletir sobre como pagar as dívidas da democracia com o povo brasileiro. De que adianta ler e não interpretar o que está lendo? Como é que faz isso? Então, quem não interpreta não lê, apenas decifra. Uma coisa é você decifrar, B-O-L-A, bola. A outra coisa é você interpretar. O que quer dizer uma bola? É uma esfera na geometria. É um objeto de esporte no futebol, no voleibol, no basquetebol. Então, você interpreta a bola. Uma coisa é interpretar, outra é decifrar. Nós não estamos ensinando a decifrar a 10 a 11 milhões de brasileiros que não decifram o que está escrito e 70% dos que decifram não interpretam. E eu falei uma palavra. Isso é ainda mais grave quando a gente pega um texto literário em que as pessoas são capazes de ler tudinho, mas não entendeu nada. É a escola. A escola tem que ser boa. Quer ver uma das coisas que é uma dívida que nós temos também? É essa história de que existe escola boa e escola ruim. Não tem que existir escola boa e ruim. Toda tem que ser boa ou não é escola. Você já ouviu alguém dizer, olha, naquele hospital ali tem oxigênio bom, naquele outro o oxigênio é ruim. Não, oxigênio é oxigênio. Educação é o oxigênio da mente. Então não pode haver ruim, tem que ser bom. E tem que ser a mesma qualidade, independente da renda da família e do endereço da família. E eu defendo e brigo e vou continuar brigando que a única maneira da gente ter isso é toda a escola brasileira, 186 mil, serem federais. Enquanto elas forem municipais, elas serão desiguais conforme o município. Porque o município rico pode ter uma escola boa, o município pobre não vai conseguir ter uma escola boa. Então, eu defendo a federalização da educação, como já se fez com as universidades, tem que fazer com a educação de base também. Professor tem que ser um servidor federal e não municipal ou estadual. Porque na prática, enquanto o salário mínimo dos Estados Unidos é $4.000, aqui, digamos, a minha aposentadoria deu estourando $2.000. Quer dizer, se o salário mínimo nos Estados Unidos é $4.000 e eu ganho 2.000, eu estou dizendo como professor, porque, claro, tem servidores públicos ganhando R$100.000 e por aí afora vai, sendo que o professor é quem realmente dá o ponto de partida para que esse indivíduo chegue onde ele chegou. E outra coisa,
O que é política, professor Cristóvão? Ao pé da letra, o que significa a palavra política? Política é a maneira como as pessoas se organizam para decidir o que é melhor para o conjunto delas. Uma pessoa sozinha não precisa de política. Não precisa. Ela sozinha decide como ela quer. Duas pessoas não precisam de política se amam. O amor pode resolver as decisões delas duas. Colocou três pessoas juntas, não tem jeito, tem que ter política. Quando a mãe, o pai e uma criança vão no supermercado, quem decide o que vai comprar é a política entre eles. Um deles quer uma escova de dente de um tipo, o outro quer de outro tipo. Como é que decide? É a política. Agora, essa política tem de dois tipos. Tem a política autoritária, o pai diz, olha, o dinheiro é meu e eu quero comprar isso aqui. Pronto. Essa é uma política autoritária. A outra é democrática. Os três conversam. Não, vamos escolher essa outra bolacha aqui. Aí o outro diz, não, eu quero outra. Um diz, quero outra. Aí votam. E dois que escolherem uma, o terceiro tem que submeter. Agora, aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa que tem a ver com o salário mínimo nos Estados Unidos. É que a democracia não é mágica. Os três que vão decidir qual bolacha vão comprar, eles têm um limite. É a renda deles. Ele não pode comprar uma bolacha que custe mais do que o salário dele permite. Então, a democracia tem que ser limitada pelo tamanho da riqueza do conjunto. Os três, no caso. Se fosse o Brasil inteiro, os 210 milhões. E aí é que eu volto ao que você falou sobre o salário mínimo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um salário mínimo alto, em primeiro lugar, porque é um país imperialista, então conseguiu levar dinheiro do mundo inteiro para lá. Mas antes disso, e até para chegar a ser imperialista, porque os primeiros colonizadores, quando chegavam aos Estados Unidos, a primeira coisa que faziam era uma escola. As universidades americanas são de 1600, a nossa aqui é do século XX. Então eles deram educação. Com a educação, a produtividade cresce, que é a produção de cada pessoa. Aí a renda nacional cresce. Aí é possível ter um salário mínimo alto. O Brasil poderia ter um salário mínimo mais alto do que tem, mas muito pouco. Não dá para aumentar muito, porque o PIB não permite. O PIB é a mesma coisa que renda nacional, que é um limite. Você não pode pagar a cada brasileiro mais do que a soma de tudo que os brasileiros ganham dividido pelo número de brasileiros, que é a chamada renda per capita. É o máximo que pode chegar. E como você precisa poupar dinheiro para as crianças que vêm, então, se é 100 a renda de cada pessoa, você só pode gastar uns 80. Tem que reservar uns 20% para o futuro. Aliás, essa é uma das tragédias brasileiras. A gente não poupa 20% da renda nacional. Tem país que chega a poupar 40%, a China. Mas aqui na América Latina tem que poupa mais de 30%. E aí investe para o futuro. Um dos problemas do Brasil é que a gente não está investindo. E não investe porque não poupa. Professor, você falou uma coisa interessante. O pessoal entende que investimento é aquela coisa de comprar títulos e deixar na base da preguiça, deixar que os títulos aumentem o valor, aquela coisa toda, quando o empreendimento significa trabalhar para servir ao outro, através, digamos. É por isso que eu digo também que o pessoal fala muito em servidor público, mas, por exemplo, um supermercado, ele presta serviço público. Se não prestar um serviço, digamos, interessante, ele não vai conseguir conquistar freguesia. Então, o empreendimento não seria diferente do puro e simples investimento? Investimento é tudo aquilo que você gasta e dura.
uma comida não é um investimento, porque você gasta e come na hora, acabou. Aquilo que você compra e dura tem de dois tipos. Aquilo que dura pouco tempo, a roupa, são os bens de consumo não duráveis, e aquilo que você compra e dura, uma casa, por exemplo. Esse é um investimento durável. Nos investimentos que duram, tem dois tipos. Aquele que você investe, dura para você, a casa onde você mora, e aquele que você investe e produz para outros. Uma fábrica, uma loja, até mesmo uma casa para alugar para outro. O que está ruim no Brasil é essa terceira parte, o investimento produtivo. E aqueles títulos que você falou, também tem dois tipos. Tem o título que você compra para especular. Você compra hoje por 100, porque sabe que amanhã vai valer 120. Mas não serve de nada do ponto de vista produtivo, de dar resultados. É especulação. Agora tem o outro, é aquele título que você compra, o dinheiro vai para o industrial monta uma fábrica, gera emprego, produz, gera imposto, tem lucro, investe de novo e paga para você que comprou o título dele. Esse é um título produtivo. Existem títulos produtivos, existem títulos especulativos apenas. Seria uma espécie de cooperativismo esse último que você colocou? Seria um cooperativismo que você não é sócio da cooperativa. Você apenas comprou um título. Na cooperativa você participa da administração. Mas o grande problema brasileiro é a falta de poupança em geral e ainda mais de poupança produtiva, como você mesmo falou. Tem gente que poupa e deixa, por exemplo, no banco, em uma caderneta de poupança, num título desses muitos que existem por aí, só para especular. É verdade que uma parte disso termina chegando no investidor através do próprio banco, mas é diferente. Falta no Brasil poupança para investimento produtivo. Professor, realmente essa questão econômica é bem interessante, inclusive é uma das partes principais da política, porque nós temos, o nosso problema maior é que nós temos um presidencialismo, o pessoal fala de coalizão, mas eu falo de colisão, e onde em vez das pessoas trabalharem com uma gestão, com governança, eles trabalham a tal nem sei se é gestão, mas governabilidade, é o toma lá para cá da pior espécie. Como é que fica isso tudo? Eu nunca tinha escutado isso que você falou, presidencialismo de colisão. Nunca tinha escutado, mas gostei. O presidencialismo de coalizão é uma coisa que foi inventada na época de Fernando Henrique Cardoso, não me lembro nem por qual cientista político, para dizer que era um presidente que ele não governava sozinho. Ele tinha uma coalizão de partidos, que tem a vantagem de permitir evitar erros, mas tem a desvantagem de ficar difícil de governar. Por isso que é dito de uma maneira negativa, o presidencialismo de coalizão. Agora, isso que você está dizendo de colisão, eu repito, eu nunca tinha escutado, mas vou usar para de agora, é, por exemplo, o que está acontecendo com os parlamentares e o governo Lula. Isso. Com as emendas, em que os parlamentares dizem para onde vai o dinheiro, não é o governo que sugere. Uma república, o governo diz para os parlamentares, eu quero investir nisto. Os deputados debatem e até dizem, não, presidente, nisso eu não deixo a maioria. Mas eles perverteram, talvez até, em vez de presidencialismo de colisão, é presidencialismo pervertido. Eles que decidem onde querem. E ainda tem a maior das perversões, é que a gente sabe que o dinheiro está indo para o bolso dos parlamentares, através de obras que não são realizadas,
através da cobrança de propina para colocar o dinheiro naquele projeto. É um presidencialismo pervertido nosso e de colisões. E isso está levando para o desastre, está levando para o buraco. Pois é, por isso que se eu fosse, ou se eu for candidato a deputado federal principalmente, eu não quero saber de emenda parlamentar, justamente para eu poder, porque é uma coisa que o pessoal fala muito aqui em isenção fiscal, mas aqui tem muita isenção de fiscalização. E aí tudo corre solto. É verdade. Tinha que acabar com a emenda de parlamentar. O parlamentar vota para autorizar ou desautorizar o governo, mas não com emendas pessoais dele, ou emendas de bancada, que é quase a mesma coisa. Então tinha que ter. E além disso, você trouxe bem a ideia. Os incentivos fiscais são uma praga no Brasil. Foi uma grande ideia dos anos 50, sobretudo do Celso Furtado, e inclusive promoveu o desenvolvimento do Nordeste com isenções fiscais de quem quisesse investir lá. Mas outra perversão. Hoje tudo tem isenção fiscal, então o governo deixa de arrecadar, aí deixa de pagar a escola. Pois é, e além das isenções fiscais, tinha as isenções de fiscalização. Fiscalização, você tem razão. Que quem fiscaliza é dedo duro, quando não é comprado pelas propinas. Tem razão. É isenção de fiscalização, que é um absurdo, mas existe muito. Ou até compra de fiscalização. Fiscaliza quem não paga. Quem paga por fora não é fiscalizado. Professor, você esqueceu a história do homem da bomba, mas depois, mais ou menos uma semana depois, deflagra-se no Rio de Janeiro uma coisa que eu diria que, inclusive, eu joguei e de repente pegou. Que é a história, por exemplo, o pessoal deixou para fazer, deixou para detonar, digamos, as quase finalizações das investigações em relação ao golpe militar, depois que aconteceram as eleições, que o Bolsonaro, que já tinha um Congresso na mão, agora tem a maioria das prefeituras, a maioria dos vereadores, quer dizer, e aí me vem a Polícia Federal, não, agora vamos prender general, vamos não sei o quê, vamos aquela coisa esqueci o nome do negócio lá, como se fosse um detonador 0800 que ia matar fulano, matar Beltrano. Quer dizer, como é que você vê essa história toda? Eu vejo que eles não se conformaram ainda em perder a eleição. Tentaram dar o golpe, tentaram o 8 de janeiro. De certa forma, deram o golpe na medida em que dominam hoje o Congresso e se apropriam de quase todo o dinheiro que nós pagamos de impostos. Então, esse pessoal não aceitou ainda ter perdido a eleição. E nós vamos tê-los por aí por muito tempo. E eles vão continuar tentando dar golpes e vão tentar ganhar a eleição, o que vai ser uma forma de dar o golpe com o voto dos eleitores. Nós não estamos livres de golpes no Brasil. E isso que aconteceu hoje, com a prisão dessas pessoas, com a descoberta dessa tentativa de golpe, com tudo detalhado do punhal verde e amarelo. O punhal verde e amarelo. A Operação Punhal Verde e Amarelo, a Copa 2022, tudo isso tem um lado positivo a gente ter descoberto e poder usar para enfrentá-los. Mas podia ter usado antes, né? Se fossem mais comprometidos, a Polícia Federal poderiam ter descoberto isso antes e a eleição de prefeitos e tudo mais teria sido, de repente, um retrato diferente. Teria, você tem razão. Porque se se descobrisse isso antes, era provável que o eleitor tivesse afastado dessas pessoas. O que mais me incomoda é ver aqui no próprio Distrito Federal líderes políticos dizendo que isso foi coisa de um maluco. Tá? O Bolsonaro disse, a governadora disse, isso é coisa de maluco.
É até possível ser maluco, mas o maluco é influenciado. O maluco não é isolado. Pois é, você está falando do homem da bomba, que o Ibanez lá de Roma disse que era um suicida. Pois é influenciado. A governadora disse que era um maluco isolado. O Bolsonaro disse a mesma coisa. Pois é, mas eu estou falando de hoje, do troço verde e amarelo já. Estou falando do homem da bomba. Uhum. Não é isolado. Ele pode ser sozinho, mas não é isolado. Pois é, mas ele já é falei, inspirado. é um gênio. É um gênio. Mas é inspirado, é insuflado. Sim. E deve ter milhares de outros aí prontos para fazer o É a mesmo. mesma coisa, exatamente. Então, o que fazer quando nós temos um G20 que se quer de novo? Repetindo de novo, se quer fala em educação. O que fazer para acabar com essa história de salvadores da pátria? Porque a gente sabe muito bem que essa história de salvadores da pátria ele existe basicamente por causa da religião. E aí muitas vezes eu brinco. Aí eu digo, fulano, faz isso. O indivíduo está em dificuldade, por que você não faz isso? Ah, não, Deus proverá. Eu digo, coitado de Deus. É muita responsabilidade. É como se ele não tivesse dado o livre-arbítrio para que a pessoa fizesse a sua parte. E aí quer dizer, continuam as pessoas, Deus proverá, e ninguém faz nada. E aí, por exemplo, Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil. Como é que se... claro que não vai ser de uma hora para outra, mas como é que a gente planta umas sementes para que essas coisas vá melhorando ao longo dos tempos? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Essa conversa aí. Graças a Stephanie, pelo menos umas 10 pessoas vão assistir a gente, não vão? Essas 10 pessoas podem reproduzir para outras 100, 100 para 1000. É isso, essa conversa, insistir e ter paciência. Não vai ser rápido, não. O processo, sobretudo um cara com 80 anos como eu, sabe que não vai ser durante a minha vida. Não, ainda não vai ser durante a minha vida que eu vou ver a erradicação do analfabetismo. Quando acabou a escravidão, Joaquim Nabuco, pernambucano, foi para a janela do palácio onde a princesa assinou a lei e ele disse, não há mais escravos no Brasil. Eu não vou ver alguém chegar na janela do palácio, agora não seria na janela, seria na televisão, e dizer, não há mais analfabeto no Brasil. Vai demorar. Mas, respondendo a sua pergunta, é insistir, persistir, fazer o que a gente está fazendo, além de gostar do que está fazendo. Eu estou fazendo aqui porque estou gostando de fazer. Sim. Você me provoca para as suas perguntas, me obriga a pensar, eu sinto prazer em pensar, sim, mas eu penso querendo que isso repercuta e que a repercussão leve um dia a que os eleitores votem bem. Não precisa ser em mim, não precisa ser em você, mas que votem bem. E eu tenho esperança que esse tipo de conversa ajuda. Será que alguém fez alguma pergunta para nós? Não, até o momento não. Existe uma coisa preconceituosa das pessoas não quererem, vamos dizer, botar a cara, coragem para botar a cara e se identificar, fazer alguma pergunta. Lamentavelmente, isso acaba também inibindo as pessoas de se colocarem, de fazer pergunta, mas a gente espera que nos próximos episódios a gente consiga fazer com que isso aconteça, porque a gente vai vendo, não vai ficando tão triste, eu estou só. Falar nisso, existe um livro que eu recomendo, inclusive, para o professor Cristóvão, que escreve tantos livros, também lê Entrevista com a Solidão, e seria até bom para que as pessoas melhorassem o relacionamento umas com as outras, porque é uma coisa que a gente pode... Porque sozinho eu não somo com ninguém. Agora, a partir do momento em que eu tenho pelo menos uma pessoa ao meu lado, eu já começo a pensar em agregar, somar e construir. Então, professor Cristóvão, eu lhe agradeço imensamente a sua participação hoje, e aí a gente vai continuar divulgando esse trabalho de hoje, porque a sua contribuição, o seu nome, os seus posicionamentos
inclusive como professor, sempre constrói muito, faz a gente pensar muito, mas eu queria que o senhor, por favor, fizesse as suas considerações finais e a gente vai continuar, acima de tudo, sendo amigo, porque quem tem amigo como Cristóvão tem a segurança de sempre aprender mais e mais a cada dia. As minhas considerações finais é dizer que eu estou pronto para a gente fazer outra conversa como essa no futuro. E eu cheguei a uma idade que as coisas que eu posso fazer, uma delas é essa, conversar, falar, divulgar, e você me deu essa oportunidade, por isso eu agradeço muito. Adoraria que isso repercutisse, mas se não repercutir, eu agradeço pelo prazer que eu tenho de estar aqui tendo essa conversa. Para mim é um prazer pessoal. Se repercutir, melhor ainda. Se não repercutir, mesmo assim, muito obrigado. A gente agradece ao Stephanie, ao senhor e a quem estiver nos assistindo agora ou assistir depois. E terça-feira que vem nós estaremos de novo fazendo esse trabalho aqui. Então, obrigado a todos mais uma vez. Ficou bom, Stephanie? Ficou? Você gostou? Gostei, ficou muito bom. Foi. Aí como é que você divulga? Eu vou passar o link aqui. Agora, deixa eu só finalizar aqui. Mande para mim que eu também distribuo. Ótimo. Eu queria que alguém chamasse um táxi para mim.